Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento Unaerte, Processo Seletivo 2021. Primeira vez em 5 meses, todos os hospitais de Ribeirão Preto têm vaga de UTI para atender pacientes com sintomas graves da Covid. A queda nas internações vem junto com números menores de mortes e de casos confirmados da doença. Será que essa situação já indica controle da pandemia? Tem a ver com o lockdown ou o avanço da vacinação na cidade? Ao vivo a gente conversa com um infectologista. De outro lado, o medo de quem pode ter tomado vacina vencida na região. A gente tira dúvidas e você manda pergunta no Twitter com a hashtag EPTV1. Sábado é dia de barato da cozinha e você vai ver que o preço médio do lanche subiu muito. O sanduíche com batata frita que você compra na lanchonete por R$30 ou R$35 pode ficar muito mais barato se feito em casa. O combo por pessoa sai R$11. Já já eu ensino. Fim de semana de sol forte, calor de quase 30 graus na maioria das cidades. A onda de frio foi embora. Segue lá embaixo. No esporte a gente fala de Botafogo. O time tem hoje confronto direto fora de casa contra o Novo Horizontino, jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. E o Bora Pedalar está hoje no consultório médico com dicas para evitar lesão e usar a bicicleta a favor da sua saúde. Vamos juntos ao vivo até a 13h na TV e na internet. Olá, bom dia. A gente abre o EPTV1 de hoje com uma notícia que pode estar relacionada com o avanço das vacinas e também com o lockdown que Ribeirão Preto fez no mês passado. Os números do coronavírus mostram que pela primeira vez, depois de quase 5 meses, nenhum hospital da cidade hoje tem 100% de ocupação. Aqui a gente vê nessa nossa lista que o hospital da Unimed, o Santa Lídia, a unidade de emergência do HC, estão aqui na faixa dos 95% de ocupação. A última vez que Ribeirão Preto teve pelo menos um hospital aqui com todos os leitos de UTI ocupados foi no dia 19 de fevereiro. E aqui na parte de baixo a gente vê que operando na faixa verde, mais tranquila, né, em relação ao cenário da Covid, estão ainda a Beneficência Portuguesa, Pronto Socorro Central e UPA da 13 de Maio, as duas unidades do Polo Covid de Ribeirão. Os hospitais mantêm os 325 leitos de UTIs para quem tem sintomas graves da doença aqui na cidade e tem pacientes internados com sintomas graves, né, precisando de mais cuidados em 265. Taxa de ocupação geral hoje é de 82,4%. A gente lembra para você que essa queda, embora acenda a esperança sempre, não significa que está tudo tranquilo, que a pandemia acabou, né? O risco existe de voltar a ter superlotação se as pessoas não respeitarem o distanciamento, se não usarem máscara, enfim. Nessa semana a gente vê que teve uma queda bem grande também na quantidade de mortes aqui em Ribeirão. De 25 de junho a 1º de julho foram 27 vítimas e na semana anterior, de 18 a 24 de junho, 72 pessoas que morreram de Covid. Então, entre uma semana e outra, a redução foi de 166%. Você vê aqui que um mês atrás, do dia 3 a 9 de junho, Ribeirão Preto vivia o pior momento da pandemia em número de mortes, 109 vítimas. E aí a gente sabe que são pessoas que perderam a vida por causa do coronavírus. O que chamou a atenção aqui é que foi em só uma semana, desde o início da pandemia. Vento forte, vocês estão vivos. A gente viu que pela primeira vez, então, depois de muito tempo, nenhum hospital tem hoje 100% dos leitos de UTI ocupados. É uma ótima notícia. O Guilherme Leone vai conversar agora com um médico infectologista sobre esse cenário, né, menos grave da pandemia. Leone, com vocês.
Oi, Luciele, bom dia para você, bom dia a todos. Com essa situação, a gente ainda não pode dizer que a pandemia acabou. Tem que ter muito cuidado, mas sobre isso, estou aqui com o infectologista Lucas Agra. O que essa diminuição na ocupação das UTIs significa, Lucas? Significa que nós estamos no caminho certo e que precisamos continuar confiando nas vacinas. O resultado do que a gente tem observado atualmente, numa redução de mortes, a redução da fila para internação em leitos de UTI. Isto é retrato, isso é produto da campanha de vacinação que vem avançando. Um dado interessante é que mais de 90% das pessoas internadas hoje em estado grave não foram vacinadas. Ou seja, vacina e UTI, vacina e pacientes em estado grave tem sido raridade. Muitas dessas pessoas são pessoas até mais novas, que ainda não foram contempladas pela vacinação. Sim, pessoas de 30, 40, 50 anos, mais de 90% não contempladas ainda pelos programas de vacinação. Lucas Agra, vamos fazer só um intervalinho aqui? A Luciele tem uma pergunta lá no estúdio para a gente debater aqui também. Pois não, Luciele? É importante a gente falar hoje, né, Lucas Agra e Guilherme Leone, sobre o escândalo das vacinas contra a Covid que foram aplicadas fora do prazo de validade, teriam sido, e parte desses lotes anunciados veio para nossa região. Olha, nas redes sociais da IPTV está chegando muita mensagem sobre esse assunto. Quem tiver pergunta, inclusive, já pode mandar com a hashtag IPTV1. E a gente já quer... Leone, aquele tipo de teste para saber se está ou não com anticorpos. É importante já tomar essa medida agora? Sobre essa dúvida, eu pergunto para o Lucas Agra. A pessoa que possivelmente tenha tomado uma vacina vencida ou que venha tomar uma vacina vencida que possa ocorrer uma falha dessa, ela deve fazer um teste para verificar a quantidade de anticorpos no corpo? Essa é uma questão muito importante levantada nos últimos dias. Apesar da incompetência do governo federal no combate à pandemia, a gente precisa evitar campanhas que descredibilizem a segurança das vacinas. Até o momento, o que a gente sabe é que houve uma defasagem na anotação dos lotes e da validade das vacinas. Então, até o momento, não se comprovou que nenhuma vacina foi aplicada com data de validade vencida. É importante que as pessoas entendam que esses sistemas eles são muito complexos de anotação de vacinas que cruzam os dados entre as secretarias. E a gente precisa modernizar isso. Mas, diante de um fato que pode ser de alguém ter tomado uma vacina vencida, o primeiro de tudo é a pessoa ter certeza, ter a segurança de que ela não corre nenhum risco, não tem nenhuma possibilidade dela sofrer algum efeito colateral, porque isso já aconteceu, inclusive nesta campanha de vacinação. O que ela precisa fazer, por enquanto, é aguardar maiores notícias, investigação e que a gente possa publicar de fato o que é que aconteceu e esclarecer melhor essas dúvidas. Em Ribeirão Preto já está confirmado que não houve aplicação de nenhuma vacina vencida. Então a população de Ribeirão Preto pode ficar tranquila frente a isso. Quando isso aconteceu em uma das cidades do interior de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Imunização recomendou que se fizesse uma revacinação. Pessoas foram convocadas rapidamente. Certo. Lucas Agra, tem mais uma pergunta do estúdio. Pois não, Luciane? Pois é, agora na verdade eu vou fazer aqui a ponte entre o médico e o telespectador. Nosso amigo Roque de Itaiaçu está por aqui. Quer saber, se a pessoa tomar uma vacina vencida, isso pode afetar alguns órgãos do corpo ou fazer algum outro mal? Quem tomou alguma vacina vencida pode afetar algum órgão do corpo? É a pergunta do Roque lá de Itaiaçu. Não tem risco de afetar nenhum órgão do corpo. Quem tomou vacina vencida, se tiver tomado vacina vencida, o que reforço, em Ribeirão Preto não está comprovado, na verdade está comprovado que ninguém tomou vacina vencida, e isso deve se reproduzir pelo Brasil todo, mas não há risco nenhum, não há risco algum para a pessoa que tiver tomado uma vacina fora do prazo de validade.
validade, apenas um prejuízo na eficácia da vacina. Então, por isso que a gente recomendou à Sociedade Brasileira de Imunização, em um outro momento em que ficou comprovado, a revacinação. Lucas Agra, muito obrigado pelas informações. Um bom sábado. Tá aí, Luciele, vamos esclarecendo aos poucos as dúvidas dos telespectadores. Isso aí, continuamos acompanhando todo esse trabalho também de investigação. Obrigada ao Dr. Lucas Agra por ter aceitado, o nosso convite no sábado. Obrigada, Guilherme Leone. O Ministério da Saúde disse que nenhuma dose da vacina foi entregue vencida e falou que cabe à rede pública de cada cidade fazer o acompanhamento da data de validade dos frascos. O CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, disse que não está descartado um erro do sistema, da tecnologia e não necessariamente da aplicação. Hoje de manhã teve protesto contra o governo Bolsonaro aqui em Ribeirão Preto e em Franca também. Em Ribeirão Preto, faixas e cartazes pediam a saída do presidente e melhorias na saúde, educação e na economia. O encontro dos manifestantes foi na esplanada do Pedro II e depois eles fizeram uma passeata pelas ruas do centro. O protesto foi organizado por partidos políticos e movimentos sociais. A maioria das pessoas usava máscara, mas teve aglomeração. Em Franca, a passeata começou na Avenida Dom Pedro e depois os manifestantes foram para a Praça Nossa Senhora da Conceição no centro. Teve gente que foi de carro e de moto. Eles também pediram a saída do presidente Bolsonaro. A polícia encontrou 15 quilos de maconha numa chácara que um vereador de Cajuru teria alugado. Silvano Costa de Arruda, do partido Solidariedade, ele foi preso em flagrante por armazenar essa droga. Descobrimos que se tratava de um vereador de Cajuru. No entanto, a gente não estava procurando esse vereador, estava procurando o proprietário da chácara. E aí foi localizado o vereador, que é o proprietário da chácara. Bem, o vereador alegou que a chácara estava alugada, né? Porém, não tem contrato e aí não ficou comprovado, ele não conseguiu comprovar essa locação da chácara. O vereador que foi conduzido até a delegacia, o delegado entendeu também ter caracterizado, porque ter sob sua posse, guardar, trazer consigo ou transportar, ele enquadra em vários verbos aí do crime do tráfico de entorpecentes, da lei de entorpecentes. A gente não conseguiu encontrar o advogado que defende o vereador Silvano Costa de Arruda e continuamos também acompanhando o trabalho da Polícia Civil nesse caso. Sábado é hora do nosso Barato da Cozinha e hoje... comer, agora que está tudo mais caro nessa pandemia, a nossa produção fez um levantamento do preço dos lanches em Ribeirão Preto, em lugar de fast food e também em hamburgueria gourmet. Você vê aqui comigo, ó, que o preço médio por pessoa é esse aqui, fica entre R$30 e R$35. Você imagina então como é difícil, né? Para uma família de 4 pessoas comer lanche com batata frita, por exemplo. E não é para menos, o preço desse combo subiu mesmo em bares e restaurantes, porque quase tudo tá mais caro. Olha aqui, a gente separou, só a batata e o tomate tiveram queda. De resto, ó, o pão, esse aqui é o acumulado da inflação dos últimos 12 meses, o pão teve aumento de 11%. Aqui a gente colocou 2 tipos de cortes de carne que as pessoas costumam usar bastante para fazer a mistura do hambúrguer. Costela de boi, 32% mais cara, peito de boi, 43%, maionese 8,45 e a mussarela subiu quase 22 centavos então nos últimos 12 meses. Você deve estar se perguntando aí o que fazer então para matar sua vontade. O melhor jeito é apostar num lanche caseiro que fica saboroso, bem mais barato. Essa receita que a gente traz hoje serve 4 pessoas e sai ao todo por pouco mais de R$42. Então é como se cada lanche aqui com batata frita saísse por só R$10,61. O que você vai precisar aqui da tal da costela bovina, também o pão de hambúrguer, batata, óleo de soja, bacon, tomate, mussarela e sal. A gente começa o passo a passo na cozinha ensinando para você os truques para fazer o hambúrguer, para deixar macio, para deixar bem suculento.
O hambúrguer, para deixar macio, para deixar bem suculento, missão então para nossa chefe de cozinha, a Lívia Paulies. Oi, Lívia. Boa tarde, Lu, boa tarde a todos. A gente vai fazer hoje um hambúrguer caseiro, né? Uma opção mais acessível, com preço mais bacana e também mais saudável. O hambúrguer, ele é uma refeição que dá pra gente deixar com uma qualidade nutricional boa, né? A gente acaba associando o hambúrguer com uma refeição ruim, mas não é. Ele tem o carboidrato do pão, tem a proteína da carne e tem os acompanhamentos. E é muito bacana porque a gente consegue deixar o hambúrguer da maneira que a gente gostar mais. Primeiro eu vou mostrar os ingredientes, depois eu vou falar pra vocês sobre o hambúrguer, a carne, para deixar todos os truques, para deixar ele suculento e bem saboroso. O que nós vamos usar hoje aqui então para fazer o nosso hambúrguer? O pão de hambúrguer, dá pra gente comprar aqueles pães tradicionais, pronto em supermercado, ou pão de padaria, dá pra comprar assim ou com gergelim em cima que fica uma delícia. O queijo da preferência de vocês, nós estamos usando a mussarela, mas dá pra usar o cheddar ou o queijo prato. De acompanhamento estamos sugerindo alface, né, um alfacinho, uma folha bem gostosa, rodelinhas de tomate e, para dar um sabor todo especial, o bacon. Dá para colocar cebola caramelizada, dá para colocar pepino, picles, enfim, a criatividade e a gosto da casa de vocês. Para fazer o hambúrguer, o que é muito importante? Primeiro passo para o hambúrguer perfeito. A carne tem que ser um blend de carnes, tá? Então nós vamos trabalhar com uma carne mais macia, suculenta e tem que ter também uma mistura de uma carne um pouco mais gordurosa, da gordura. Isso que vai trazer a maciez e a textura bem saborosa para o nosso hambúrguer. Existe um blend correto, um blend perfeito? Não, vai muito do gosto de vocês. Tem gente que gosta de usar picanha, maminha, alcatra, a mistura que vocês quiserem. Aqui hoje nós estamos propondo uma mistura de 75% de costela bovina e 25% de ponta de peito. Então, Quer saber de uma coisa? Vou ligar pra ele. Ponta de peito. O que a gente fez? Moeu tudo junto. Vai no açougue e pede para moer. Esse é o primeiro passo, então, para o hambúrguer perfeito, blend de carnes. Segundo, trabalhar com carne fresca. Evitar trabalhar com carne congelada, porque a carne acaba perdendo um pouco de textura e faz com que ela solte mais água quando for para a frigideira. Então, tá bem. Tenho aqui minha mistura. Qual é o tempero? Só sal. Gente, a carne, o sabor do hambúrguer tem que ser da carne. Não vamos colocar creme de cebola, cebola, alho, salsinha, nada disso. A gente está fazendo um hambúrguer e não uma almôndega ou um polpettone. Então, misturas de carne e tenho os meus hambúrgueres. Primeiro passo para poder bolear. Vamos olhar o tamanho do pão. Para a gente não fazer um hamburgão para um pãozinho e nem um hamburguinho para um pãozão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a porção da carne, tá? Sempre uma porção que a gente consegue segurar na mão. Passo importante. Vou passar, eu vou jogar o hambúrguer de uma mão para outra. E isso precisa ser feito pelo menos umas 20 vezes. Vou jogar de uma mão para outra, vou apertando. Para que esse passo? Porque aí as fibras vão amaciando, o ar vai saindo de dentro do hambúrguer e aí na hora que eu jogar na grelha, o meu hambúrguer não vai rachar, não vai abrir. Então, vamos fazer esse passo de jogar de uma mão para outra. Um truque gostoso aqui, gente, se vocês gostarem, por exemplo, de hambúrguer recheado com gorgonzola ou com algum queijo, a gente vai pressionar no meio o meu hambúrguer, tá? Fiz como se fosse um buraquinho aqui. Vou colocar um pedacinho de queijo dentro, cortadinho em cubinho, fechar e continuar boleando. A altura do hambúrguer vai do gosto que vocês preferirem. Gosto do hambúrguer mais mal passado, faz ele um pouquinho mais alto. Gosto dele mais ao ponto, faz ele um pouquinho mais baixo. Então aqui, vamos apertar e terminar de bolear aqui. Tá frita sequinha e crocante. Combinado, Olivia. Obrigada. Daqui a pouco a gente conversa. Encontrar maneiras para manter um negócio aberto durante essa pandemia é hoje o principal desafio, né, de muitos empresários. Fazer investimentos com tanta incerteza do que vem por aí é cobrir a queda nas vendas, né, do último ano. A gente sabe que não está sendo fácil fazer tudo isso, mas tem gente aqui na região que deu jeito, procurou um tipo de cooperativa que vem crescendo em todo o país.
Roupa para criança sempre foi o forte dessa loja em Sertãozinho. Tradicional na cidade, tem de tudo para o setor infantil, mas é olhando para os mais velhos que o Paulo Henrique também enxerga o futuro. Mesmo na pandemia, quis ampliar o espaço e as vendas e fez um empréstimo com uma cooperativa para reformar o prédio. Além de conhecer quase todos que trabalham nela e eles me conhecer também, então isso daí se tornou um pouco mais fácil, foi a taxa de juros que foi cobrada, porque por ali a gente percebeu que seria um valor fácil de absolver e com o próprio investimento a gente pagaria. Criado no início do século passado, o cooperativismo é uma forma de ganhar dinheiro baseada na cooperação de pessoas. Por uma ou mais causas, elas se juntam e se tornam parceiras, cooperadas. Como são todas donas do negócio, o que ganham com o trabalho é sempre dividido. E muitas vezes ficam mais fortes justamente porque estão unidas. Você já deve ter ouvido falar das cooperativas de produtores rurais, pescadores e de reciclagem, mas um outro modelo vem crescendo no Brasil, é o das cooperativas financeiras. Estão os cooperados. Quem abre uma conta se torna um sócio do negócio. Gabriel Pascon é diretor em uma das maiores do país. Conta que hoje as cooperativas representam quase 8% do mercado financeiro nacional. 6 anos atrás, o número era de 1%. Até 2024, a meta é chegar aos 20%. Você, numa cooperativa, você é o dono da cooperativa. E por você ser dono, a cooperativa, ela não tem por obrigação de otimizar o máximo o capital alocado. Na realidade, ele é só para reinvestir na própria cooperativa e a sobra ainda que fica o excedente entre a gestão desses negócios, ainda ele volta para o cooperado todo ano. Para se tornar um cooperado, o interessado compra uma cota de participação que tem preço variado. Números mostram que pelo Brasil, eles são quase 12 milhões de pessoas. Na medida que nós fomos abaixando a régua e realmente investindo no sentido de doarmos crédito para quem produz efetivamente, né, ele acabou se tornando uma alternativa de grande geração de riqueza, porque o capital de terceiro, quando bem alocado, ele gera muito mais riqueza. Eliette é de Ribeirão. Usa a cooperativa para receber as cobranças da oficina mecânica que gerencia e fez um empréstimo para conseguir manter o caixa em dia na pandemia. Como a gente é cooperado, então a gente tem uma facilidade maior. E o que eles oferecem? É uma linha de crédito boa e a burocracia zero. O plano está dando certo. Todos os funcionários que trabalhavam aqui antes do coronavírus continuam na empresa. As necessidades. Com a difícil missão de empreender em meio à crise, a Eliette e o Paulo respiram mais aliviados depois da oportunidade que encontraram. Sabem que agora, mais do que nunca, o trabalho não pode parar. Qualquer um no setor da economia pode se juntar, no setor de serviços, da agricultura, qualquer tamanho, ele pode se juntar e conseguir fazer uma coisa muito maior do que se você fizer sozinho, né? É aquela história, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se nos unirmos, o bicho foge. Vamos falar agora sobre sustentabilidade. Você já parou para pensar qual é o reflexo do lixo de um banhista na praia para a vida de um animal marinho? Já pensou sobre isso? Já refletiu? O Terra da Gente de logo mais vai mostrar a gravidade desse problema. Você sabe me responder qual é o papel de cada um de nós na conservação das espécies? Já pensou, por exemplo, no perigo do lixo nas praias?
Você vai conhecer o trabalho desta organização não governamental no litoral sul de São Paulo. Eles lutam para salvar os animais marinhos do desrespeito dos banhistas. Eles separaram nesses saquinhos material que foi encontrado no estômago dos animais. Cada saquinho desse é referente a um animal só. E é impressionante a quantidade de plástico. A nossa missão é justamente poder dar uma segunda chance para esses animais que chegam aqui. No centro de recuperação, filhotes, aves em fisioterapia. E por que será que o pinguim se olha tanto no espelho? E o momento mais esperado, quando todo o trabalho resulta na volta dos animais para a natureza. Paulo, em Miguelópolis. Você vem com a gente conhecer esse lugar especial para viver bons momentos em meio à natureza. E na água, o show é das corvinas. Troféu, final de tarde, maravilhoso. Dá uma olhada no prateado desse peixe. Na hora do rancho tem a última dica inspirada nas festas de São João. Para finalizar com chave de ouro, um cuscuz paulista de linguiças. Não perca, daqui a pouco. A gente se vê depois do Jornal Hoje. Olha, a gente está adorando aqui no EPTV1 compartilhar da felicidade das pessoas que são vacinadas contra a Covid-19. Muitas pessoas mandando foto pra gente nesse momento de emoção, né? E aqui tá a Nana. Ontem foi o meu dia, graças a Deus, vacina tomada. Que bom, Nana, a gente fica feliz mesmo por você. E a mensagem do Rogério é em relação à queda dos números da Covid aqui em Ribeirão Preto. A gente trouxe os detalhes agora há pouco. Ótimas notícias sobre a queda de mortes e internações em Ribeirão Preto. No entanto, é preciso continuar com todos os cuidados e acreditando mais e mais nas vacinas. Até porque essa queda que a gente fala aqui está diretamente ligada, além do lockdown, que deu uma ajuda um mês atrás, está ligada ao avanço da vacinação aqui na nossa região. Vamos falar sobre o tempo. Sábado bem aberto em toda a região. Larissa Cutter, parece que vai esquentar e já está bem diferente daquela quarta-feira que amanheceu cinzenta e super fria, né? Boa tarde. Esquenta sim, Lu, boa tarde, viu, para você e para todos. Aos poucos a temperatura volta a subir, né? Volta a ficar perto de 30 graus em toda a nossa região. Tava friozinho de manhã, mínima de 11 aqui em Ribeirão, sensação de 10 e a Tava friozinho de manhã, mínima de 11 aqui em Ribeirão, sensação de 10 e a máxima pode chegar a 29 graus. E isso, temperatura oficial. Nas ruas, a sensação de calor é até maior. Você vê nessa imagem ao vivo de Ribeirão que o dia tá bonito, o céu azulzinho. A preocupação, claro, continua sendo esse tempo seco, né? Nosso mapa de umidade do ar mostra índices críticos em toda a nossa região. O amarelo, olha só, tá cada vez mais forte e quanto mais forte o amarelo, pior a situação. Clima parecido ao de deserto, lembrando que o menor índice é registrado daqui a pouco, perto do meio da tarde. Tem que beber muita água mesmo, viu, pessoal? Não pode dar bobeira, não. O tempo fica mais quente na maioria das cidades. Os termômetros podem chegar a 28 graus em Buritizal. Franca deve registrar 27, então até nas cidades mais altas a temperatura acaba subindo mais. Jaboticabal e Pradópolis tem máxima na casa dos 29 graus. Então, como eu falei, Lu, nas ruas a sensação vai estar passando dos 30. Pois é, como eu falei também, bem diferente já, né, Larissa? Mas ainda estamos vendo aqui esses 14, 12, 13, com sensação menor às vezes por causa do vento. Esse frio da manhã e da noite ainda vai diminuir nos próximos dias? Diminui, Lu, diminui, viu? Então o frio mais intenso passou. Lembra que eu falei, quando começou o inverno, que ia fazer aquele frio que dura aí 2, 3 dias e vai embora? Amostra grátis. É exatamente o que aconteceu, né? Nos próximos dias vai estar frio logo cedo, mas as temperaturas vão subir rápido, esquenta. Então a gente volta para aquele padrão que a gente já até mostrou nas participações aqui do pessoal, né? Bota casaco e tira casaco, não tem jeito, essa época é assim mesmo. Amanhã em Barretos, então domingão começa com 13 graus, a máxima pode chegar a 28, então uma grande amplitude térmica, né? Que é a diferença entre a mínima e a máxima, e a umidade do ar segue baixa. Aqui em Ribeirão também uma grande variação de temperatura, os termômetros ficam entre 12 e 29 no domingo, e a gente percebe que pelo menos até quarta-feira, Lu, nada de mudança, tempo aberto, ensolarado.
30, então logo cedinho 11, ao longo do dia 30 graus, é aquela diferença, né, que castiga e muito a nossa saúde, por isso que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Cada vez mais, né, Larissa? Sim. Porque não tem perspectiva tão cedo de mudar essa situação. Não. Chuva não dá para enxergar tão cedo e você já disse, inclusive, que para julho a quantidade de milímetros deve ser bem baixa, né? Exatamente, 17 milímetros. Isso se ela vier, né? Se ela vier, é pouca coisa também, nada vai aliviar essa questão dessa secura, desse tempo seco. Infelizmente, é uma época em que isso sempre acontece e a gente tem que se virando como dá. A gente tem que ir aliviando para sentir menos os efeitos. Tá joia, obrigada. Obrigada. Vamos dar uma espiada agora na nossa cozinha. A nossa chefe tá caprichando, ó, na carne do hambúrguer que a gente tá ensinando hoje. Olha aí. No próximo bloco, então, a gente volta a conversar com a Lívia Paulies para aprender mais alguns truques. Ó, já tá na batata também. E tem o Até Quando com um jogo de empurra no Heitor Rigon. O bueiro tá aberto, ninguém resolve, moradores reclamam. A gente volta a falar ainda sobre a explosão em Rio Claro, que abalou todo mundo nessa semana, e mais uma entrevista especial sobre o nosso EPTV na escola deste ano, agora com Mário Sérgio Cortella. Estamos juntos na internet também, #EPTV1, fique à vontade para escrever o seu comentário. 12h17 agora, a gente volta já já. Luciano mistura tudo e bota nesse caldeirão. A disputa entre famílias por uma grana. Tem ou não tem no caldeirão? A emoção de participar do Quem Quer Ser um Milionário. Mais um desafio valendo R$1 milhão. Bora! E a esperança daquele encontro entre parentes. A gente vai contar uma história de reencontro. Pai e filhos que ficaram 20 anos afastados por causa de um bilhete, uma anotação perdida. Hoje, 4 da tarde. E o Caldeirão não mede esforços por um abraço. O Savenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre também pelo nosso app ou site. É fácil e prático. Tudo pra família e pro Merolar. No Savenhago eu vou encontrar. Contra filé Friboi, R$34,90. Óleo Lisa, no Sabe Ganhe, só R$6,98. Arroz Pop, R$16,90. Sub-Zero, só R$1,95 no pack com 18 latas. Receba com moderação. Leite Milza, no Sabe Ganhe, só R$3,45. Com o Savenhago, você pode contar. No duelo promovido pelo Jornal do Carro, o Tigo 8 derrotou o Tiguan por nocaute, vencendo todos os rounds em tecnologia, envergadura, agilidade, estilo, potência e resistência. Tigo 8, novo campeão mundial da categoria 7 lugares, a 8ª maravilha do mundo. Jardim Paulista, o Cenourão já reinaugurou com as normas de higiene, segurança e muitas ofertas. Cebola nacional R$1,99, morango R$3,99, bandeja 250 gramas, bifiante suíno R$19,90. Naturalmente saudável é o Cenourão. Sofia descobre o segredo que Vitória escondia às 7 chaves. Eu tenho uma irmã. Eu não sabia. Eu tô completamente chocada. Sério, como é que pode uma coisa dessas? A minha mãe teve uma filha antes de mim. E ela entregou pra adoção. Problema de bueiro aberto na rua Professor José de Souza Magalhães, fica no Heitor Rigon e bem na frente da garagem da Dayana. Mas não atrapalha só a vida dela não, porque é uma esquina por onde passam muitos carros e ônibus. Bom dia, PTV. Olha essa boca de bueiro aqui, na frente aqui na minha casa, ó, no bairro Heitor Rigon. Aqui vira carro, ó, vira caminhão de lixo. Eu já liguei lá na DAERP, a DAERP falou que não é com eles, era com a prefeitura. Liguei na prefeitura já umas 3 vezes, falou que ia vir arrumar, como sempre, não veio. Aí, olha o que aconteceu, ó. Ela não tava assim, agora que ela virou. Ela tem que ela virou, ela tava abaixo. Tava bem, já falei, ó, pra vir arrumar, porque senão ia acontecer coisa pior, olha o que aconteceu. Tá vendo? E aqui entra, sai com o carro, ó. Olha aqui. Vira carro aqui, ó, passa carro direto, caminhão, ônibus.
Agora vai, Dayana, vai ser tudo resolvido segundo a promessa da infraestrutura até segunda-feira, dia 5. Então, no dia 6, a gente conversa com você. Direto pro Ipiranga, agora com um buraco que parece inofensivo, mas tem um degrau ali que toda hora derruba a gente que passa de moto, de bicicleta. O Maicon nos avisou. Bom dia, temos esse buraco aqui na rua Rio Maroni e já faz um tempo que ligamos na prefeitura, Luciele, e nada resolvido. Bom, nesse caso aí, Maicon, a prefeitura não deu prazo, mas disse que vai fazer uma vistoria no lugar e em seguida vai resolver tudo. A gente decidiu dar um prazo curto aqui no nosso calendário, até porque em Ribeirão Preto. E agora a gente sai de Ribeirão e vai direto para Altinópolis para falar das calçadas quebradas pela CPFL num bairro da cidade que não foram consertadas. O Humberto fez o vídeo que você vai ver. Hoje, ainda faltando o reparo da calçada, onde a CPFL veio no dia 27 de maio de 2021 fazer a manutenção da rede. Houve dano à calçada, vou mostrar o outro poste que isso também aconteceu, mas ainda não aconteceu o reparo. E aqui o outro poste também que não aconteceu o reparo. Foram 3 mexidos, um aconteceu o reparo inclusive da calçada e esses 2 não. Aqui o terceiro poste em que houve o reparo da calçada também. Então não tem nem como eu marcar verdinho aqui, né? Porque a gente viu que tá tudo quebrado, 2 calçadas continuam quebradas e a gente tá nessa com você, Humberto, insistindo até que tudo seja resolvido. É a terceira vez que esse problema aparece aqui e agora a companhia de luz disse que vai fazer esse reparo na semana que vem. Por isso a gente deixa toda a próxima semana aqui e no dia 12 a gente volta a conversar com você, torcendo para que dê certo. Hoje é dia de lanche no Barato da Cozinha, lanche barato, claro. Estamos ensinando um combo com batata frita que sai por pessoa por pouco menos de R$11. Então, comprando fora, você gastaria em média R$35. É barato esse que a gente está ensinando, como eu disse, é bem gostoso. E a gente vai aprender agora os segredinhos para deixar batata e bacon bem crocantes. É isso, Lívia Paulies. É isso aí, a gente vai fazer então agora a batata frita e existem alguns truques que a gente pode usar para deixar a batata mais sequinha e mais crocante. O primeiro deles, é lógico, é usar um óleo de qualidade, de preferência um óleo não reutilizado, né? Porque o óleo começa a oxidar e aí acaba encharcando um pouquinho a batata. A nossa batata eu já cortei e aí eu vou fazer da maneira que a gente frita 2 vezes. O que eu fiz? Cortei ela em palitinhos, tá? No corte de batatinha tradicional e coloquei já no óleo. O óleo ainda não estava super quente, ele estava começando a aquecer. E aí eu fiz a pré-cocção dessa batata nesse óleo aqui. Eu tirei a batata antes dela começar a dourar. Então o que eu fiz? Cozinhei um pouco a batata, coloquei numa peneira. É importante colocar numa peneira de metal para descer bastante esse óleo. E aí eu vou fritar de novo a batata. Tem aquele truque de deixar a batata na água com vinagre também, que ajuda a tirar um pouquinho a quantidade a gente vai fazer. Enquanto a batata frita pela segunda vez, eu vou também dourando o bacon nessa outra panela, tá? Então vamos lá, primeiro colocar a batata aqui para fritar, com muito cuidado para não queimar os dedinhos, né? E a gente vai colocar a batatinha aqui, tá difícil de pegar com isso aqui, pronto! E aí, é importante, gente, não colocar muita batata de uma vez só para não diminuir a temperatura desse óleo. Ela tem que fritar rapidinho. Então, vamos colocar uma quantidade de batata ok, sem sobrepor uma batata à outra, para não diminuir muito a temperatura do óleo. E aí, nós vamos fritar essa batata de novo até ela ficar bem dourada e crocante. Deixei ela aqui. E aí,
Na mesma panela que eu vou fazer o hambúrguer, eu vou colocar as tirinhas do bacon. Por quê? Porque vai ficar o gostinho do bacon nessa panela na hora que eu colocar o hambúrguer, vai ajudar a trazer um pouquinho de sabor. Se vocês quiserem, também dá pra fazer o truquezinho do bacon no micro-ondas. Não sei se vocês conhecem, é o máximo. Você coloca assim, as fatias do bacon num prato, coloca papel toalha, bacon, papel toalha e põe no micro-ondas aí uns 4 minutos, ele fica bem crocante. Porque ele é uma carne já com uma quantidade de gordura, né, considerável. Então não precisa fazer o bacon, gente, em imersão, tá? E imersão é fritura igual aqui a gente tá fazendo na batata, para não absorver mais gordura ainda. Então nós vamos dourar esse bacon. Aqui eu fiz o bacon em tirinhas, porque eu acho que fica bonito no hambúrguer, mas vocês podem fazer em cubinhos se vocês quiserem. De repente dá pra moer o próprio bacon na carne, pra ficar já com o gosto do bacon na carne, e maravilha. Então aqui está o nosso bacon, vou deixar ele dourar e vou tirar as minhas batatinhas, pra poder já começar os acompanhamentos do nosso lanche. No próximo bloco, a gente vai fazer o lanche, vou ensinar os truques pra ficar suculento e num ponto delicioso. Fábio Júnior, Fabinho e o nosso amigo Ney estão lá com a Lívia. Já pode trazer lanche pra gente que tá dando vontade aqui. Olha, hoje nós temos uma outra entrevista especial sobre o tema desse ano do EPTV na escola, pandemia de intolerância, e a nossa equipe conversou sobre esse assunto com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ao mesmo tempo em que ajudam a denunciar e combater casos de intolerância, as redes sociais também alimentam e dão abrigo ao discurso de ódio. Se a tecnologia é arma para o mal ou ferramenta para o bem, isso depende das decisões de cada um de nós. Essa é uma das reflexões que o filósofo Mário Sérgio Cortella traz pra gente nessa conversa. Ele nos ajuda a entender, afinal de contas, de onde vem essa pandemia de intolerância. Infelizmente, ela antecede a pandemia de Covid. Essa intolerância, ela já existiu em vários momentos na história da humanidade, mas ela ressurgiu de um modo mais exuberante agora, nesses anos 2000 para cá, favorecida primeiro por uma tecnologia que dá um nível de resposta imediata a algumas situações que em outro momento elas seriam mais balizadas. Eu gosto da noção de trabalhar a percepção de vírus da intolerância, porque a palavra vírus na origem, dentro da medicina greco-romana, já significava veneno, aquilo que envenena alguma coisa. E em grande medida, claro, a intolerância ela envenena as relações e ela fratura nossa ideia de fraternidade. Mas historicamente, a intolerância, ela já foi pior? Nós hoje temos menos intolerância do que já tivemos antes, mas temos mais recusa a ela e, portanto, ela é mais notícia, e temos também mais noção sobre a intolerância. Ela não é maior, ela é mais inaceitável. Propagação das redes sociais, as redes sociais ajudam a fomentar e a ampliar essa intolerância? Eu não posso atribuir à tecnologia a natureza daquilo que é danoso às pessoas. Se eu estou aqui nesse momento, estivesse com uma faca nas mãos e você com uma maçã nas mãos, eu posso usar essa faca para repartir a maçã que está com você e nós dois aproveitamos, ou posso usar para tomar a maçã que está com você e ficar só para mim. Ora, é óbvio que a questão não está na faca, a questão está em quem a empunha, em quem a usa. Ela pode servir para repartir, como é o caso de redes sociais, como ela pode também servir para ofender, humilhar. A escolha é sempre de quem usa. Professor, por que o ser humano ele quer sempre impor a sua certeza e tem essa dificuldade em ouvir o outro? Por duas razões principais. A primeira delas é a covardia. Isto é, pessoas que temem tanto, têm tanto medo de ser como são, que quando encontra alguém que não é como ela é, para não se sentir acuada, ameaçada, confrontada, prefere saltar sobre a outra pessoa de modo a recusá-la. Em segundo lugar, há uma outra fonte para a intolerância, que é a ignorância. Isto é, não a ignorância do desconhecimento sem intenção, mas a ignorância de alguém que, sabendo
que as coisas são de um modo diferente do que ela entende, não procura conhecer aquilo que desconhece. Há pessoas que são ignorantes por escolha própria. E uma pessoa que não entende que ser humano é ser variado e, portanto, há muitos modos de ser humano, essa pessoa ela é marcada pela ignorância. A pandemia, ela tem mexido. Estamos mais irritadas, estamos com maior dificuldade, algumas mais, outras menos, muitas de condição financeira, muitas estão reclusas, aquelas que podem ficar ou precisam ficar, né, em lugares que não permitem uma convivência que seja tão pacífica, mesmo dentro de uma família, né, toda que você tem proximidade excessiva, sempre tem atritos, né, e esses atritos eventualmente produzem arestas. Então, o fato de alguém perder a cabeça, exorbitar, movido por um estado, né, de ansiedade ou irritação que a pandemia traz, não é uma justificativa, é só uma explicação. Nós somos dotadas e dotados de capacidade de juízo e quando se perde o juízo é preciso arcar com as consequências em relação a isso. Qual seria o papel das novas gerações no combate à intolerância? Os bombeiros dizem que nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. Isso significa que a recusa, a rejeição, a intolerância, ela tem de ser desde pouco. Porque às vezes aquilo que parecia pequeno, como uma goteira, né, como uma inundação, à medida em que ela cresce, ela pode produzir danos. Daí que a nova geração que chega, tal como a geração, né, dos meus netos e netas, é uma geração que tem que cuidar para que a gente cada vez mais tenha orgulho, né, de ser humano, em vez de ter vergonha de ser humano. Isso aí. Sábado é de... Sério, e o pior de tudo é que... Daqui a pouco no Mais Caminhos você vai entender por que a gente fica na parte da tarde com uma vontade tremenda de comer doce. Tem uma receitinha muito prática para cuidar das emoções e tem muito mais. A Edilane Garcia passeou por Cosmópolis e Valinhos para conhecer dois artistas bem criativos. E você tem ideia do que é feito tudo isso aqui? De pneus. Você sabia que em Socorro vai ter um museu de duas rodas? A gente mostra aqui no Mais Caminhos os detalhes desse museu e também as curiosidades de Socorro. Eu vou mostrar para vocês cooperativas que ajudam no desenvolvimento de vários setores. Juntos somos mais fortes. A gente se encontra então, depois do Terra da Gente, no Mais Caminhos. A gente faz uma pausa rápida para o intervalo e volta em instantes com o esporte. Onde está você, Amanda Barbosa? Estou aqui na casa do Botafogo, estádio Santa Cruz, Luciele. O time não joga aqui, joga em Novo Horizonte, mas a gente traz as informações dessa partida hoje às 5 horas da tarde, daqui a pouquinho, depois do intervalo, Lu. Combinadíssimo, até já, Amanda. E hoje também é dia de Bora Pedalar, com dicas de saúde para quem está pensando em fazer exercícios sobre duas rodas. Você vai ver o que faz bem, o que não faz, a gente mostra em instantes. E o nosso barato da cozinha continua a seguir. Vamos dar uma espiada, vamos dar uma olhada na nossa receita agora. Lívia Paulier está por lá para dar água na boca da gente mesmo, ó. Bacon crocante vai para dentro do lanche que a nossa chefe está ensinando. Sai por R$11 por pessoa, com batata frita e tudo. É o combo completo para você. Continue participando do jornal, mandando perguntas sobre a previsão do tempo, comentando os assuntos de hoje. Fez esse lanche? Tá pensando em fazer? Pode postar com a hashtag EPTV1 também. Meio-dia, quase 35 minutinhos. Até mais. Salve-se quem puder. Últimas semanas. Eu não sei como é que você vai fazer, mas eu quero essa Luna morta já. Hugo já sabe que Luna e Fiona são a mesma pessoa. Eu só não sei se essa garota se enfiou lá em casa pra ficar perto da Helena ou se foi pra mim investigar. Ou se foram as duas coisas. E Helena se declara pra Mário. Eu me casei com o Hugo.
Eu achei que vocês estavam mortos. Eu me casei por gratidão, porque ele me protegeu daqueles narcotraficantes, mas eu sempre só amei um homem na vida, e esse homem é você, e ele sabe disso. Hoje, salve-se quem puder. Uma pesquisa de avaliação de automóveis do mercado brasileiro, conduzida pela revista Quatro Rodas, o Tigo 5X Turbo foi eleito o SUV mais valorizado do mercado, superando a HR-V, Creta e todos os outros da categoria. Com mais de 20 mil compradores 100% satisfeitos, o Tigo 5X Turbo é comprovadamente a melhor compra até na hora de vender. Jardim Paulista, o Cenourão já reinaugurou com as normas de higiene, segurança e muitas ofertas. Cebola nacional R$ 1,99, morango R$ 3,99, bandeja 250 gramas, bife ancho suíno R$ 19,90. Naturalmente saudável é o Cenourão. Hoje, Jéssica finge ser Dona Jo. Dona Jo, a senhora encolheu? Vai que cola. Em seguida, Não há pedra em teu caminho, não há altas horas. Fazendo experiência com os nossos irmãos. E ainda dá tempo para uma festa anos 80. É como voltar para os tempos de escola. Nessa noite mais que louca. 3 dias depois da explosão num posto de combustível em Rio Claro, as investigações já identificaram os produtos transportados pelo caminhão que pegou fogo e outros pontos importantes desse acidente. Estamos em Rio Claro, nossa equipe de São Carlos, e agora a gente tem as últimas informações. 3 dias depois da explosão que aconteceu aqui no posto de combustíveis em Rio Claro, às margens da rodovia Washington Luiz, a gente percebe que o cenário ainda é de muita destruição. Muitas pessoas estão trabalhando aqui para tentar reestabelecer. No chão, muitos pedaços do teto que soltou, bomba de combustível que também não resistiu à explosão. Vários funcionários nesse momento trabalham para poder saber se houve ou não algum abalo nos tanques de combustíveis que ficam embaixo da terra. A gente percebe também que muita gente por aqui tenta fazer o trabalho de limpeza para reestabelecer a normalidade aqui no posto. Nós conversamos com o delegado de polícia, o Dr. Paulo, que está ajudando na investigação do caso, e ele disse para a gente o seguinte, que até agora foram ouvidas cerca de 16 testemunhas. Elas falaram o que viram, falaram também porque muitas estavam aqui, e eles estão nesse momento também tentando imagens de câmeras de segurança para saber se o caminhão já chegou em chamas aqui no posto de combustíveis ou se pegou fogo quando estava estacionado aqui. Todo o trabalho de levantamento ele é necessário, desde identificar novas pessoas que ainda não estão elencadas para serem ouvidas, câmeras, qualquer elemento que possa nos ajudar a contribuir com o esclarecimento do que realmente aconteceu. Temos muitas imagens que começaram a ser gravadas por populares a partir do início do incêndio e até mesmo do momento da explosão. Mas ainda carecemos de imagens que nos ajudem a mostrar como tudo isso começou. Então estamos buscando e conseguindo alguma dessas, com certeza vai ser muito esclarecedor para determinar por que o evento aconteceu. O delegado também contou que no caminhão tinha hidróxido de hidrogênio e também estava sendo transportado junto ácido fórmico. Apesar do hidróxido de hidrogênio não ser inflamável, com um superaquecimento que aconteceu do incêndio, ele acabou explodindo junto com o ácido fórmico. A gente percebe inclusive aqui o buraco que foi feito no chão. Nós conversamos também com um químico da Unesp aqui de Rio Claro que explicou que quando essa explosão acontece, ela empurra o solo para baixo, fazendo esse buraco de aproximadamente 6 metros de diâmetro e depois sobe uma bola de fogo num formato de cogumelo. Isso aconteceu pela combinação dos dois produtos químicos que estavam na carroceria e, claro, com o fogo que começou a pegar na parte de baixo do caminhão. A gente vai ouvir, inclusive, a explicação desse professor. O peróxido de hidrogênio, que é muito estável, ele em pequenas quantidades é a nossa água oxigenada. Ele é um produto farmacêutico, ele é bastante usado. Se estiver em grandes
concentrações, ele precisa ser armazenado adequadamente. Um dos problemas é a autodecomposição. Então ele produz gases, principalmente o oxigênio, que se expandem, e isso é que pode levar a uma explosão, mas isso somente o peróxido de hidrogênio. Se os dois entrarem em contato, aí sim a gente tem a formação de uma explosão, especialmente se ela já estiver sendo iniciada ou se ela estiver sendo favorecida por um calor. Ao que tudo indica, foi isso que aconteceu. É claro que isso precisa ser muito bem elucidado, precisa se saber exatamente o que estava sendo transportado, em que condições. Imagens do momento da explosão. O caminhão que estava parado aqui no posto, ele explodiu, e aí tem várias imagens que a gente consegue ver, tanto imagens que foram feitas de baixo por pessoas que estavam aqui tentando apagar o fogo, outras imagens foram feitas de locais mais distantes, a gente também consegue perceber com barulho muito forte, e tem imagens aéreas mostrando a dimensão desse incêndio que deixou, infelizmente, o posto e toda a redondeza nessa situação. Todas essas imagens chamam muito a atenção, inclusive justificam esse cenário de destruição que a gente está vendo aqui. João Vitor Nel para o EPTV1. De volta para nossa região com as perguntas de quem está sempre ligadinho com a gente na internet também. E o frio continua sendo destaque, né, Lu? Sem muitas mudanças. Muita gente mandou mensagem na live do Facebook. Todas essas imagens chamam muito a atenção, inclusive justificam esse cenário de destruição que a gente está vendo aqui. João Vitor Nel para o EPTV1. De volta para nossa região com as perguntas de quem está sempre ligadinho com a gente na internet também. E o frio continua sendo destaque, né, Lu? Sem muitas mudanças. Muita gente mandou mensagem na live do Facebook, a gente mostra aqui agora. Vamos começar com a Aline Patrícia. Ela fala: oi, tá muito frio em Ribeirão. Eu sofro de manhã para ir trabalhar de moto. Claro, né, se de carro a gente sofreu essa semana, eu fico imaginando você, né? Imagino quem usa moto. O vento castiga, o vento aumentou bastante a sensação de frio, viu? Ao longo aí dessa semana, nessa época do ano acontece muito isso, mas a boa notícia, Aline, é que o frio perde força, viu? Aquela massa de ar polar foi embora, tá no oceano, e a previsão para os próximos dias é de mínimas acima dos 10 graus. Eu trouxe aqui, ó, a previsão para Ribeirão Preto. Então amanhã 12, depois 11, aí a gente vê aqui 13, 12 de novo e 13. Tá aprontando, José? Ribeirão Preto, então, é aquele frio suportável, né? E logo vai esquentando. Em Guaíra, gente, o assunto também é a queda nas temperaturas. Olha aqui, ó, muito frio, o pessoal tá falando, sentiu essa queda nos termômetros. Aos poucos, os termômetros voltam a subir. O dia até começa friozinho, mas a temperatura sobe rápido. Sensação de calor nas ruas à tarde. Eu trouxe até a previsão, então, para Guaíra. Amanhã, a máxima pode chegar a 30 graus. Então, olha a amplitude térmica que a gente vem falando bastante, né, que é a diferença entre a mínima e a máxima. Amanhã, então, mínima de 13, máxima de 30, e até quarta-feira, tempo aberto, ensolarado, tempo seco, com essa grande variação de temperatura ao longo do dia. Inclusive, Guaíra é uma das cidades mais quentes, né? A gente vê aqui que as temperaturas sempre chegando a 30 e até passando dos 30 graus. Agora, tem gente que diz que não tá frio, gente. Olha só a mensagem do Gilberto. Ele fala, Lu, que é psicológico. Vou te confessar que meu psicológico estava bem abalado essa semana, viu? E continua de manhã cedo. Porque estava bem complicado, foi bem difícil. Eu entrei cedinho, né, todos esses dias. Pulei da cama aí 5 horas da manhã, foi complicado. Nossa, 2 casacos não resolveram a situação. Enfim, foi aquele frio intenso que a gente não está acostumado. E para encerrar, última participação aqui então do Antônio Carlos de Freitas. Vamos ver melhoras na qualidade do ar no mês de julho? Infelizmente não. Pelo contrário, Antônio, julho é um dos meses mais secos do ano. A média de chuva é de 17 milímetros só aqui em Ribeirão Preto, e ainda assim a previsão é que não chova nem isso, viu? A gente vê aqui no nosso mapa de umidade, né? A gente já comentou no primeiro bloco que tá tudo amarelo, inclusive esse amarelo vai ficando cada vez mais forte, e isso significa que o clima vai ficando cada vez mais parecido ao de deserto. Por enquanto, muitas cidades estão aqui, ó, no estado de atenção. 19%, que é o documentar. E filhos que ficaram
tem que se virando como pode, como a gente vem comentando, cuidando da saúde, porque além do tempo seco, essa grande variação, né? Frio de manhã, calor à tarde, e aí não há saúde que resista a tudo isso. Verdade, Larissa. Larissa Cutter, que estará aqui à noite com o Guilherme Nali para falar mais sobre a previsão do tempo. Eu trago as atualizações e mostro mais temperaturas. Beleza, e a gente se vê na segunda-feira. Combinado. Bom fim de semana, Lu, até. Obrigada. Vamos de esporte. O Botafogo hoje enfrenta o Novo Horizontino fora de casa pela Série C do Brasileiro. Jogo que é às 5 da tarde. Amanda Barbosa está acompanhando tudo do estádio Santa Cruz, sabe tudo dos preparativos. Amanda, boa tarde para você. A gente sabe que o Novo Horizontino é um adversário direto, né, na luta pela liderança do grupo. Oi, Lu, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é um jogo muito difícil porque o Novo Horizontino era líder da competição, né? Na última rodada teve o primeiro revés, né? A primeira derrota dentro dessa Série C, e aí caiu para a terceira posição, mas com 10 pontos. E o Botafogo vem logo coladinho ali na quarta colocação com 10 pontos, com 9 pontos. Então é um confronto direto, sim, aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Que a gente fala. Porque dá uma vantagenzinha, né? Pula ali o adversário, seria muito bom para o Botafogo essa vitória, mas a gente lembra, né? É um bom time o Novo Horizontino, comandado pelo Léo Condé, um time que vem muito bem dentro dessa competição, fez um campeonato paulista muito bom também, é o atual campeão do interior, então é um time para ficar bem atento, para ficar de olho. E pelo que a gente veio sondando por aqui, a gente lembra sempre que não acompanha os treinos, protocolo em relação à Covid-19, é uma medida de segurança da equipe, a imprensa não acompanhar. Mas a gente vem sempre sondando o que acontece durante os treinos, e a gente já viu que o Botafogo, né, que o Argel está pensando em algumas possibilidades. Novo Horizontino que não tem o seu lateral esquerdo, então pode ter alguma mudança do meio para frente ali também para tentar surpreender. Um time que tem desfalques, né, para esse jogo. A gente fala da questão da zaga, que vai com Diego Guerra e Ian Vitor. Bolt vai aparecer nesse jogo, e o Pará pode aparecer no lugar do Martinelli. E o Argel Fux falou da expectativa para essa partida, vamos ouvir. É um jogo importante, é um jogo que a gente já jogou lá no Campeonato Paulista, foi um grande jogo, nós e eles lá. Um jogo numa intensidade muito alta, foi 2-2, muito bem jogado a partida, muito bem disputada a partida. As equipes se conhecem bem, a gente conhece bem o trabalho lá do Condé, o Condé também conhece o nosso trabalho. Então a gente sabe da dificuldade que é, e é um adversário direto. Então nós não podemos ir lá se defender, até porque não é característica nossa. A gente vai lá para disputar o jogo, para jogar o jogo, para competir com o adversário, pressionar o adversário no momento que tem que pressionar, agredir o adversário no momento que tem que agredir. Nós temos uma estratégia definida aí, e em cima disso a gente precisa buscar o resultado, porque o resultado é importantíssimo para nós. A gente está a 1 ponto do Novo Horizontino, a gente conquistando uma vitória, a gente dá um passo importante dentro da competição. Tá aí a fala do Argel Fux, então, né? A gente discute essa questão de estilo de jogo. Em casa, às vezes, sai mais, fora dá uma segurada, fica esperando. Esse jogo pode ter uma característica diferente, porque o Novo Horizontino é uma equipe, é um time muito agressivo, que abre bastante, que deixa jogar também. Então a gente pode ver essa diferença. Agora, o Argel também falou nessa coletiva, né, antes do jogo, da matemática para que o Botafogo termine o primeiro turno no G4. Então ele já está fazendo algumas contas para isso. Vamos ver o que ele disse aí. Pontos e 5 vitórias. Temos 4 jogos para jogar, sendo de que esses 4, 2 em casa, 2 fora. Precisamos, na pior das hipóteses, fazer 2 vitórias, na pior das hipóteses, porque daí você atinge uma pontuação de 15% na virada do turno. Consequentemente, com 15%, acredito eu que você está no G4. Tá aí, né, a fala do Argel a respeito dessa partida. A gente lembra que o jogo é em Novo Horizonte, 5 horas da tarde, no EPTV, segunda edição. A gente já consegue trazer o resultado dessa partida e todos os detalhes na programação também, né, na segunda-feira. E vamos falar também de basquete. A gente tem algumas imagens aí da partida do Brasil contra o México, hoje de manhãzinha, né, esse jogo foi às 7h30 da manhã, válido pela semifinal do pré-olímpico de basquete. Vitória boa do Brasil, placar elástico, 102-72. O Brasil vai mostrando uma soberania bem bacana dentro, né, até agora, vencendo todas as partidas que disputou até aqui, e é o finalista, né, da competição, é um dos favoritos a conquistar essa vaga. Lembrando